Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de estudo, de trabalho, de colaboração para o nosso progresso. Olha, tem gente que ainda está no ventre materno. Me fez lembrar uma situação lá no Centro Espírita, que eu frequento, que eu trabalho, que é a Casa do Caminho. Nós temos um trabalho chamado Ala do Renascimento, né? A gente acompanha gestantes durante todo o processo e, mensalmente, as pessoas doam dinheiro ou os próprios gêneros alimentícios e elas recebem cestas básicas mensais e, ao término da gravidez, elas recebem um pequeno kit de enxoval. E tinha uma criatura que tinha uma barriga bonita, grande, e aí, sempre que eu podia, estava lá, né? Conversando, fazendo palestras, dialogando com elas. E aquela criança, depois do parto, ela nasceu e ela ficava com a mãe e me olhava como se dissesse assim, eu conheço sua voz. E eu dizia, você me conhece mesmo, eu já falei muito para você aí dentro. E como os bebês, né, nos conhecem muito antes de nascerem, e eu lembro até de uma história que foi contada por Clóvis Nunes, numa mostra espírita aí, no passado, e essa história é muito engraçada e eu sempre que posso eu conto. Diz ele que viajou com uma amiga para a Índia. Chegando lá, visitaram os templos, conversaram com os religiosos, e um desses religiosos olhou para ela e disse, daqui a 12 meses você vai ter um filho. Ela olhou assim, disse, aquele que a gente disse, tá. Aí de volta com o Clóvis no caminho, disse, Clóvis, aquele teu amigo, gente boa, mas mentiroso, né? Como é que eu vou ter um filho, não tenho nem namorado? Estou seca há um tempão, sem namorar, sem beijar. Ele disse, não sei, né? Vai ver, não sei o motivo. E aí eles encerram, pegam um voo, ela vai da Índia para os Estados Unidos e Clóvis volta para o Brasil. E no caminho dos Estados Unidos, né, Clóvis relata que ainda no voo ela conhece uma pessoa. Quando o avião pousa, já estão se relacionando afetivamente. E dali a 12 meses nasce a criança. Né? Ou seja, teve o tempo de 3 meses, ela engravidou, teve o tempo do parto, nasceu. E ela ficou, como assim? Eu tenho que saber como esse homem sabia que eu ia ter um filho. E procura Clóvis e se informam novamente. Vão até esse homem, tentam buscar de alguma forma e conseguem contato com ele. E o homem diz, aquele espírito já estava ligado a você. Ele estava aguardando a oportunidade da concepção. Então, a gravidez, antes de ser uma ação física, material, orgânica, né? A embriogênese, com seus mistérios, e eu digo, que bom que nós não sabemos de tudo do início, porque senão atrapalharíamos. Normalmente, ninguém, né? Os primeiros momentos é um mistério, você não sabe. E isso é importante. Eu lembro quando minha esposa ficou grávida, e eu sonhei antes dela ficar grávida, eu desejava muito. No começo, ela desejava mais, e eu muito assustado. E teve um momento que eu sonhei, depois de 5 anos nós estávamos juntos, aí, vamos ter um filho, vamos ter um filho, vamos ter um filho. Ela, calma, jovem, o que é isso? Não, vamos ter um filho, porque eu estou sentindo isso. Aí sonhei, e disse, eu sonhei com o nosso filho, assim, era uma criança branquinha, e liguei para ela, relatando isso, chorando, e ela, tá certo, você é muito insensível. Normalmente os papéis são inversos, né? A mulher liga para o homem, mas naquele momento eu estava tomado do sentimento de paternidade. E um mês e meio depois, ela estava grávida. Então, fico feliz que essa pequena criança que está aí, já sabe o sexo? Um menino. Já tem nome? Ravi? Pois bem, Ravi, feliz por você estar aqui conosco. Então, vamos lá, fazer a nossa prece inicial, né? Vamos agradecer ao Criador, à inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que nos permite estar unidos e reunidos aqui no propósito de refletir, de aprender. Obrigado, Pai maravilhoso. Obrigado, Jesus, nosso irmão maior, que assumiu com tanto amor e responsabilidade o papel de governador do nosso planeta. Obrigado por enviar os mensageiros espirituais que cuidam e zelam por nós em todos os momentos. Os nossos pais, nossas mães, nossos cuidadores, irmãos, irmãs, pessoas que trabalham conosco, que vivem na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Temos muitos desafios, mas temos muito a agradecer. Ajuda-nos, Senhor, a seguir o caminho do bem, a colaborar para o progresso do planeta, hoje e sempre. Que assim seja. E o Evangelho, no capítulo 27, tem essa parte que fala sobre as qualidades da prece. Então, nós estamos aqui na Terra
com o desejo de aprender, de se melhorar, de progredir. Ravi está ali. Quem ele foi no passado, nós não sabemos. Mas sabemos, temos certeza que no vínculo com a mãe, com o pai, com os seus familiares mais próximos, ele vai ser amado, ele vai ser cuidado, vai ser orientado para que possa ser uma pessoa de bem. E esse é o propósito. Só que esse processo de aprendizado, de evolução, a gente vai adquirindo esses conhecimentos aos trancos e barrancos, como diz minha mãe. Ora fazendo amizades, ora fazendo inimizades, ora construindo relações de afeto, de carinho, ora de desafeto. E aí a gente vai, né, preenchendo as páginas do nosso livro evolutivo. E, infelizmente, a gente sabe que o nosso livro, né, as páginas que já foram escritas, têm muito mais sofrimento. Porque a história da humanidade mostra os conflitos armados, as guerras, as disputas, os ódios. E aí a gente repercute hoje nas dores, nas angústias, nas dificuldades individuais e coletivas. A exemplo do que tem acontecido no nosso estado nos últimos dias com as chuvas. Precisamos ter fé, entendimento e solidariedade para lidar com essas situações. E o aspecto que nos ajuda a entender isso, ou a nos fortalecer, a não esmorecer diante desses desafios, essencialmente é a oração, é a prece. E todos os grupos sociais, pelo menos os historiadores relatam, eles têm um vínculo com o Ser Supremo. E ontem, uma pessoa dizia, não existe ateísmo, Diogo. As pessoas que dizem, eu sou ateu, elas simplesmente não têm a percepção de Deus que nós temos. Eu tenho um amigo que ele diz que é ateu, mas as atitudes dele são atitudes de muita bondade, de muita fraternidade. E, às vezes, eu pergunto, qual o Deus que você nega? Aí ele diz, esse Deus que é injusto, que é malvado. Ele diz, também eu nego esse Deus. Que, na verdade, o conceito de Deus, ao longo da história da humanidade, foi se modificando porque a humanidade foi se modificando ao longo dessa história. Então, os povos primitivos matavam homens e mulheres, jovens, na intenção de adorar a Deus, na intenção de agradar a Deus. Com o passar do tempo, percebeu-se que não precisava matar o outro. Começou-se a matar animais. Pouco mais, em vez dos animais, começou a fazer oferendas, né? Frutas, legumes. E hoje, não apenas hoje, mas assim, há algum tempo, a humanidade tem se relacionado com Deus de forma imaterial, né? Através da atitude, através do pensamento. E o Espiritismo enfatiza isso. A relação nossa do homem com Deus é uma relação imaterial. Por quê? Porque Deus, se compreendermos Ele dentro dos seus pressupostos, né, das suas características essenciais, Ele é imaterial, né, e Ele é imutável. Guardemos esse termo. Por quê? Porque muitas vezes, na nossa infantilidade espiritual, tentamos estabelecer com Deus, através da prece, uma relação que contraria os seus princípios, que é a imutabilidade. Ele não muda. Mas a gente, não, meu Deus, olha, me ajude a passar nessa prova. Né? Se ele ajudasse apenas você, ele estaria contrariando ele mesmo. Ele criou leis. Se dentro das leis você consegue estudar, ter tranquilidade, e durante a prova você executar bem, você passa. Mas se ele ajudar você, ele vai esquecer os outros. E aí, nesse momento, ele está sendo parcial. Ele deixa de ser Deus. Mas na nossa infantilidade, a gente se relaciona com ele assim, mas, meu Deus, me ajuda nesse aspecto. Por quê? Porque ainda não compreendemos plenamente, ou, se compreendemos, não seguimos suas leis. Quando maduros chegarmos neste patamar, toda a prece que fizermos será atendida prontamente, porque saberemos pedir, saberemos direcionar os nossos pedidos, a exemplo do Cristo. Né? E sabendo o que pedir, a gente não vai pedir besteira, né? Infantilidades. E a gente vai saber a medida da nossa responsabilidade diante da ação. Antes mesmo de pedir, a gente, isso aí eu não tenho merecimento, isso aqui não me cabe. Mas como criança que diz, né? Acho que foi ontem ainda, vamos tomar banho, Alice, minha filha. Só mais 5 minutinhos. Né? Ela sabe que pode fazer isso comigo, porque eu sou imperfeito. Ela sabe que eu posso mudar alguns parâmetros, porque eu tenho um vínculo afetivo com ela. Deus também tem um vínculo afetivo comigo, mas tem com todos. Então, ele não pode, em detrimento da coletividade, ficar agradando a um, a outro, que aí ia virar, né, uma zorra total. E não é assim que o mundo está. Na verdade, está. Né? Tem estado assim por quê? Porque não estamos entendendo nem seguindo os princípios de Deus. Pela imaturidade, pelo tempo que ainda estamos aqui, né, mas muito mais pela revolta,
pelo orgulho, pela vaidade, situações que nos impedem de estar próximo dele. E a gente vai fazer esse mergulho para tentar refletir de que forma a nossa prece pode ter qualidades, para que eu possa me relacionar com Deus plenamente. Este livro, que é fabuloso, Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos, ou Irmão X, tem um capítulo aqui, só um instante. Capítulo 19, Comunhão com Deus. E o João, ele está num momento tentando, nos conflitos dele, que eu acho interessante isso, né? Esse livro ele mostra Jesus próximo das pessoas. Normalmente nós tendemos a afastar Jesus, colocá-lo distante, numa percepção religiosa, e adorá-lo distante. E este livro mostra Jesus próximo, tentando auxiliar, orientar no dia a dia, entender a angústia, como um pai ou um professor que pergunta: você entendeu? Você está compreendendo o que eu estou fazendo? Faça aqui, exemplifique. Não na intenção de humilhar, mas na intenção de corrigir, de orientar, de fazer acertado, o desejo de acertar, né? E João fala assim: João procurou conhecer-lhe de perto os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus. E certo dia procurou o Senhor, de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. Então, ele procurava Jesus. Nós não temos hoje essa oportunidade de procurar, ali, prontamente. E às vezes eu digo: poxa, essas criaturas tiveram a oportunidade de estar pertinho de Jesus e falharam, erraram, se equivocaram. Então, também nós temos o direito de equivocar, né? De estar equivocado. Mas já temos mais entendimento em alguns aspectos. Por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, do egoísmo, ainda falhamos e reincidimos nas falhas. E ele foi lá e disse: mestre, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por esta comunhão perene com o Pai, que é uma coisa que a gente deseja, manter um vínculo com Deus constante. Que Jesus já tinha esse vínculo. Nós, dependendo da situação, a gente está vinculado a Deus, depois baixa. Lembra do espírito André Luiz, no filme? André Luiz passa um tempo em nosso lar, né, se recompondo. Não, estou bem. Vai lá, conquista os bônus horas. Qual o desejo dele? Ver a casa, a mulher e os filhos que são dele. Quando se aproxima do ambiente doméstico, vê que aquela mulher que esteve com ele como esposa, mas não era mais, está agora esposando outro homem. Ele se desespera, se desequilibra e quase que instantaneamente ele baixa a vibração e vai para um umbral. O que podemos pensar disso? Né? Que o estado de céu e de inferno é um estado de consciência, não é local específico. Ele baixou a vibração como nós. A gente está no centro espírita, tomando um passe, aplicando um passe. Senhor, aleluia, que maravilha. Está ali. Como é que você está, meu irmão? Estou bem. Eu assisto a uma palestra muito boa na internet, de pessoas que são muito, muito competentes, muito orientadas espiritualmente, e têm seguido uma vida bastante regular, Divaldo, Rossandro e outros mais, e a gente se sente muito bem. O vínculo com Deus é quase constante, mas basta sair no trânsito, basta ter um desencontro no ambiente doméstico, um problema financeiro, um problema emocional, um problema na saúde, e a gente desequilibra e fica blasfemando, desconfortável, e aí a nossa vibração espiritual baixa. Por quê? Porque ainda somos infantis. Porque, diferente de Jesus, que já atingiu o patamar da luminosidade, nós estamos no patamar meio que aquoso, meio que água. Dependendo do ambiente, às vezes, da situação, a gente se mela, se suja, a gente se contamina. Raras criaturas conseguem passar desafios e se manterem serenas. A exemplo de Chico. Muita gente diz: mas Chico, você está tão doente. Ele disse: eu estou nada, meu corpo está. Eu não. Basta a gente estar com um probleminha, Eu, particularmente, quando adoeço, eu fico caído. Aí vem mulher: não sei o que, tu seja sensível comigo, eu nunca adoeço. Uma gripe dessa, mortífera. No dia seguinte eu estou bem. Mas naquele dia eu estava morrendo, Enfim, e fisiologicamente as mulheres têm um limiar de dor maior do que os homens. Entendam a gente.
E aí, mais na frente, Jesus tenta entender. Jesus respondendo para ele, Jesus diz: Não ouvi entre os homens sequiosos, não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus. Que é desafio, né? Interpretar a vontade de Deus é seguir o que Ele pretende para a gente. Se a gente não estiver vinculado a Ele, a interpretação vai ser equivocada. Com respeito ao seu destino, a comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, a prece é esse vínculo que nós temos com Deus. E é na consciência que Deus se relaciona conosco. E é na nossa consciência que nós nos aprisionamos. Não precisamos de ninguém nos acusando. A nossa consciência vai olhar e vai dizer: você ainda está equivocado. Você precisa reorganizar. Você precisa reencarnar. Você precisa reestabelecer. Na justiça divina, né, reestabelecer, reencarnar, ou na concepção divina, justiça é a oportunidade de reajustamento. Na nossa concepção limitada, a justiça é vingança ainda. Né? Não, vai ter que ter justiça. Quando acontece um crime que chama a atenção da sociedade, quando alguém comete um crime social ou coletivo, a gente tem o desejo de justiça social. Mas não podemos esquecer, enquanto espíritas, que existe a justiça divina. De alguma forma, aquela criatura ou aquele grupo vai precisar restabelecer o equilíbrio da consciência dele com a consciência cósmica, reencarnando como pai, como filho, como irmão, como legislador, como governante, para estabelecer equilíbrio. Se esse processo não se der de forma satisfatória, existe o desajustamento da mente. Aí o reencarne com transtornos mentais, bipolaridade, depressão, esquizofrenias, que muita gente não percebe que é a gênese da causa, né, está no espírito. E isso aí é algo que a gente vai mergulhando. Eu estava vendo um dia desse uma palestra do Alberto Almeida, ele falando sobre afetividade, sexualidade. Ele disse: gente, isso não é simples. Você não pode tratar um caso como generalidade. Cada forma de expressão afetiva, né, e de expressão da sexualidade é única. E a história espiritual daquela pessoa, que muitas vezes ela nem percebe, né, só adentrando um pouco nessa história que a gente vai entender por que ela está vivendo aquilo, por que ela tem angústia, ou por que aquilo a faz sofrer de alguma forma. Em todos os sentidos. Então, nessa lógica, relacionar-se com Deus é através da prece. E se é através da prece que eu me relaciono com Deus, como melhorar essa prece? Né? Como dar qualidade para que essa relação com o divino seja profíncua, seja positiva? Vamos fazer um mergulho. Gilberto Gil, compositor e músico brasileiro muito famoso, certa vez escreveu essa canção que traz muito concisamente, muito claramente o propósito de toda a palestra. Ele diz nessa música: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. O ato de comunicar-se com Deus é individual. Você pode ir num grupo, a igreja, que ajuda você a ligar-se com o divino. Esse é o propósito da religião, da religiosidade. Tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz. Ou seja, calar as angústias, as inquietações. Calar a voz também pode ser subjetivo, dizer assim: eu preciso calar a mim, tentar entender ou compreender o que ele quer. E aí os espíritos. O próprio Paulo, em vários momentos do livro Paulo Estevão, angustiado, ele relata lá: estou angustiado, estou preocupado. Vinha a intuição. Vinha uma palavra, vinha um entendimento, seja dormindo, seja em vigília, vinha a ideia. Porque ele não estava só, como nós, muitas vezes. Dependendo da possibilidade que a gente permita, a gente recebe uma intuição, um entendimento. Então, olha, faz assim, né? Age dessa forma. E a gente, tive uma ideia, um insight. Na verdade, é algo que estava sendo processado espiritualmente por você e por espíritos que tentam ajudar você. Às vezes positivamente, às vezes negativamente. Mas estão ali, né, em constante permuta energética. E ele continua dizendo: tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus.
Ou seja, desprender-se dos bens materiais, que muitas vezes é o grande motivo da nossa queda, é o apego. Não que nós não possamos utilizar os bens, as riquezas, né, mas estar preso a elas é o problema da gente. Então, eu tenho uma amiga, ela é empresária, e ela diz: Diogo, é muito difícil ter um dinheiro a mais, porque você está fadado todo instante a cair, a administrar, né, você está sujeito a poder humilhar alguém, administrar pessoas. Ela tem uma empresa e tem pessoas. Não é fácil. Você diz: todo mundo tem que ser pobre? Não. Mas a riqueza, como o próprio Evangelho diz, é um caminho, às vezes, de perdição, se não for utilizada de forma sábia. E ele diz: ter mãos vazias, desprendimento no contato com Deus, que é imaterial, não é mais aquele contato primitivo de eu levar uma oferenda, de eu matar um bezerro, né, de eu imolar alguém para que Deus se relacione comigo, fazendo ou prestigiando a minha vontade. Não é mais assim. É um contato que transcende toda a materialidade. E tem 3 princípios fundamentais a prece: louvar, pedir e agradecer. Em alguns momentos, a maioria de nós na Terra usamos mais o terceiro, né? Ou o pedir. Senhor, eu preciso, Senhor, me ajuda, Senhor, eu estou angustiado. Raramente a gente agradece. E louvar. Eu lembro sempre dos irmãos protestantes, né? Evangélicos. Eu fui em uma igreja recente, já faz um tempo, e eu fui lá e o culto é dividido em 2 horas. Na primeira hora eles cantam, eles louvam, e é um momento muito agradável. Lembra muito o nosso passo coletivo, né? Só que ali é um constante. Eles cantam, se abastecem, se energizam, se criam uma atmosfera energética muito positiva. Eles estão louvando a Deus. Eles estão agradecendo. E também estão fazendo os pedidos, porque eles são humanos. E nós, espíritas, temos esse entendimento. Não somos melhor que eles em momento algum. Mas louvando, agradecendo e pedindo, a nossa prece está se fazendo. E o interessante é que a gente vai ver nos trechos que eu selecionei, não é uma quantidade de palavras ou a forma como eu estou diante de Deus. Se eu estou ajoelhado, se eu estou deitado, se eu estou no balanço, se eu estou dirigindo. É o contato da minha consciência com Deus, em algum desses momentos, que faz eu estar em prece. Jesus estava todo um tempo rodeado de pessoas, né? Mas ele estava em equilíbrio. Tanto é que ele percebe a malícia das pessoas. Senhor, a gente paga ou não o tributo de César? Ele percebe a malícia. O que é que ele diz? Me tragam aqui uma moeda. Quem é esse? César, Senhor. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele percebia a malícia. E lembra aquela história, que eu não sei a origem, mas que era um homem sábio, que sempre que podia orientava o povo da cidade. E uma pessoa invejosa disse: esse sábio é todo metido. Vou provar hoje mesmo que ele não vale nada. Pegou um pássaro escondido, colocou atrás e chamou o sábio na praça pública, diante de toda a população. Disse: sábio, quero provar se você realmente é sábio, como disse. Sim, meu filho, o que aconteceu? Trago aqui trago aqui atrás algo e pergunto: está vivo ou morto? Antes do ato estar ali, né, ele pensou: se ele disser que está vivo, eu aperto rapidamente o pássaro, ele morre. E eu mostro, e o povo vai dizer: eita, o sábio errou, não sabia de nada. Se ele disser que está morto, eu suavemente puxo, mostro e digo que está vivo. E humilho ele do mesmo jeito. E o sábio, diante da situação, olha para ele e diz: depende, meu jovem. O jovem é meu. Se você quiser que ele viva, ele viverá. Se você quiser que ele morra, ele morrerá. E aí, sabiamente, percebendo a malícia que ia na consciência do outro, que nós externalizamos através do nosso campo mental, espiritual, né? Tanto é que a gente expressa isso no nosso semblante. Você chega perto de alguém, a pessoa expressa isso: rapaz, fulano está tão abatido, está cansado. Às vezes é uma questão física, né? Trabalhou o dia todo, teve um dia agitado. Às vezes é uma questão emocional. Às vezes a pessoa está tão efusiva de alegria que não consegue se conter. E aí que foi: rapaz, eu passei numa prova, não, rapaz, eu consegui tal projeto, eu consegui tal coisa. E a gente tende a externalizar isso. E as pessoas percebem na nossa aura espiritual. E aí ele mostra o pássaro e sai correndo envergonhado. O sábio não tinha intenção de ofendê-lo, mas percebeu que ele estava com malícia. E Jesus tinha essa sabedoria intrínseca. E ele percebia a necessidade das pessoas.
Tem uma cena que Jesus está rodeado pela multidão, caminhando, a mulher que já estava doente há muito tempo, com um sangramento hemorrágico intenso, e ela vai, sabe que Jesus cura, alivia, conforta, ela tomando essa informação com ela vai imediatamente, corre. E no meio da multidão, ela vai, sem conseguir falar com ele, ela toca na roupa dele. E Jesus para e diz, quem me tocou? Eu imagino a cena, Pedro ali, mas Jesus, pô, tanta gente aqui, tá vendo não, parecendo na feira de Caruaru. Quem te tocou? Todo mundo está tocando, todo mundo está passando, todo mundo deseja ver você. Disse, não, mas alguém veio diferente, alguém tirou de mim a graça. Ela vinha com a intenção, e antes dela chegar fisicamente, espiritualmente ela estava presente. A nossa onda mental, ela vai adiante. A gente se relaciona espiritualmente. Só que, no estado em que estamos, a gente confunde-se com a matéria. E aí, se a matéria não estiver presente, o espírito não está. Na verdade, o espírito está. Tem pessoas que, ao dormir, fica lá o espírito plantado, em vez de passear, conhecer gente, ver pessoas, porque está tão arraigada a matéria que não se permite isso. Então, que a gente possa louvar, pedir e agradecer com sabedoria. E aí ele diz, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas. Muitas vezes, na nossa oração, a gente se assemelha, né? Ou a gente quer se assemelhar, mas esquece que a busca pela semelhança é com Cristo. Ah, Diogo, é difícil, mas é a busca. Não chegou em Jesus ainda, mas Chico, Divaldo, outras criaturas que são exemplos. Ah, você tem um parente que é uma pessoa de bem, por que não pode servir de exemplo para você? O modelo é o Cristo, mas exemplos nós temos vários. Professores, mestres, familiares, parentes. Rapaz, meu tio foi um exemplo na minha vida. Às vezes não tem uma relação boa com o pai, mas tem com o tio, tem com o parente. Eu tenho uma vizinha, ela tem 78 anos, e ela disse que quando o pai dela morreu, o irmão dela tinha perto de 11 anos de idade. E deixou de ir à escola. Ficava brincando na rua. E a mãe, muito na forma como ela narrava, a mãe tinha depressão. A mãe chorava, só fazia chorar, sentindo a morte do marido. E como era uma pessoa, né, que toda a vida tomou conta da casa, não tinha noção dos comércios, né, dos negócios do marido. E toda a riqueza que ele havia acumulado foi, pouco a pouco, sendo retirada por alguns advogados escrupulosos. Pessoas que roubavam, ficou pouco. E ela disse que o irmão dela, que não queria ir para a escola, certo dia um vizinho disse, vem cá, dona Maria, esse menino seu não estuda não, é? Ah, ele não está estudando mais não, depois que meu marido morreu, ele está aí. E eu não tenho nem paciência com ele. Ele disse, posso falar com ele? Foi lá e falou com o menino. E o menino voltou a estudar. E hoje é um desembargador, promotor de justiça, já aposentado. E eu penso, se ele não tivesse tomado a atitude de se incomodar com o outro, mesmo não sendo da família dele, e de ser significativo naquela vida, poderia ter tido outro destino. Então, a gente precisa também se incomodar com a relação do outro. Não se intrometer, né, a revelia, mas perceber, ser sensível, dar um toque, falar. Essa é a função do cristão no mundo. E aí ele diz, que semelhança a gente busca? Pode ser alguém que dá um bom exemplo na nossa vida e que a gente pode melhorar a nossa forma de ação. Então, na nossa prece, a gente não se assemelha aos hipócritas, mas uma semelhança com os humildes, com os simples, e a nossa atitude possa ser benéfica. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces. Senhor, peça pouco constante. Senhor, me ajuda, eu preciso disso. Por quê? Porque a gente, às vezes, multiplica palavras em demasia, porque fomos instruídos por religiões, né, anteriores, diversas, a repetir. E, às vezes, eu lembro de outra história. Eu tenho um amigo que é cearense. Ele veio fazer mestrado aqui, mas eu ria com ele. Ele dizia que tinha uma tia... Como é que ele dizia o termo, meu Deus? Uma moça velha, né, que não casou. Era esse o termo que ele usava. E ele dizia que ela passava o dia com um texto assim. Aí, galinha, sai daqui, galinha. Ai, fulano, não sei o quê, falando na vida dos outros. Ah, aquela dali já deixou o marido, não sei o quê, não vale nada. E mesmo, ao mesmo tempo rezava e blasfemava da vida das pessoas. E ele ria daquilo. Disse, como é que pode? Ele pensava, como é que ela pode estar orando e fazendo essas coisas? Porque era mecânico. Ela não parava para meditar sobre o ato. Então, não precisa ser algo, né, repetitivo, múltiplo, mas precisa ser algo sentido. E a gente vai ver depois, eu trouxe essa imagem, conhecem ele? Quem é ele? Quem foi, né? Quer dizer, não deixa de ser. Martin Luther King Jr., que lutou de forma pacífica pelo respeito, pela relação de igualdade, de fraternidade entre os povos na América do Norte. E aí, ele queria não violência e amor ao próximo. Algo sucinto,
mas era o mantra dele. Não violência, amor ao próximo. Não violência, amor ao próximo. Não precisou de muitas palavras, mas conseguiu. Ele, Gandhi e outros, no silêncio dos seus anonimatos, conseguiram trazer grandes transformações para a humanidade. Se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Essa é a parte que eu penso. É aí onde a gente muitas vezes para. Porque a revolta, a mágoa, né, o remorso, estaciona. Quem já teve a oportunidade de entrar numa sala mediúnica, de se relacionar com os espíritos no trabalho mediúnico, vai entender o que eu estou falando. E não só, né, não é uma coisa restrita ao trabalhador mediúnico, mas quem está no cotidiano na sala mediúnica entende. Tem espíritos que estão ligados ou retardados na evolução há séculos. Eu lembro de um caso de um homem que teve as filhas violentadas, a casa tomada, enfim, foi muito, muito traumático. E ele estava há muito tempo obstinado em revidar tudo o que ele havia sofrido. E ele não enxergava que as filhas já estavam num patamar, já tinham esquecido, já estavam em processo de perdão e desejavam tê-lo próximo para reencarnarem juntos. E ele não percebia isso. E foi um trabalho de algumas semanas para que ele pudesse despertar e reaproximar-se dessas filhas. E deixar a consciência de Deus a oportunidade dos que fizeram aquele mal para com ele, de reajustar-se. Por quê? Porque quando a gente não perdoa, é porque a gente quer que o outro pague a nós. Você errou contra mim, vai ter que pagar a mim. O pensamento de dizer que Deus vai tomar conta daquilo, em algum momento a pessoa vai reajustar-se com a consciência de Deus, não é fácil de se assimilar. Por isso que o perdão é um caminho longo. Você não pode chegar para um espírito que está há décadas desejando se vingar e perdoe. É vazio para ele. Pergunte, o que aconteceu para você estar nesse nível? E aí ele vai contar a história dele. E eu uso uma estratégia muito interessante. Eu digo, vamos fazer o seguinte. O perdão é algo que você vai construir com você e com Deus, na relação com o outro. Mas, nesse momento, que tal você buscar ficar aqui conosco? Buscar estudar, buscar uma ocupação. Né? Por quê? Porque ficar focado nessa pessoa que você não gosta, que te fez sofrer, vai te fazer sofrer. Porque eles sofrem muito. Porque você está do lado de alguém que te fez sofrer, é você reviver o sofrimento constantemente. E é esse sofrimento constante que alimenta o desejo de vingança deles. Isso aí constitui basicamente a obsessão. E fazer a desobsessão não é tirá-lo do lado da pessoa que ele persegue. É fazer com que ele, enquanto ser, perceba que aquela atitude não faz bem a ele. Primeiramente. E aí a pessoa que está sendo obsidiada sente um certo alívio. Mas ela vai se ajustar com a consciência de Deus. Seja na maternidade, seja na paternidade, seja no trabalho, seja com a doença física, seja com um problema. Né? Às vezes, com o trabalho no bem, a moeda do amor, o amor apaga a multidão de pecados. E aí a gente transforma a humanidade. E esses espíritos ficam, e aí reencarnam. Eu não sei mais a história dele, mas possivelmente ele reencarnou, ou está se preparando para reencarnar com essas filhas, para reajustar-se os laços de afetividade. Por quê? Claro que a gente não pode adentrar profundamente, mas ele teve um motivo de sofrer aquilo. Mas ficar tentando alimentar o ódio com ódio é não progredir. E ele diz aqui, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoa, porque sem perdão você não consegue chegar a Deus. Quem diz que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso, diz João. Então, que a gente possa perdoar, transformando os grilhões em asas. E isso vai transformar a humanidade. Porque os espíritos que ainda orbitam a Terra têm desejo de vingança, têm desejo de ódio. E aí eles estão, né, incentivando o vício do crack, incentivando o álcool, incentivando violência, agressividade. Nós temos índices preocupantes no nosso estado, no nosso país, de homicídios. Jovens, de onde vem tanta violência? Não é só uma questão física, também espiritual. E a gente precisa pensar sobre isso. E ele diz lá, o fariseu, meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros, que são ladrões, injustos, etc, etc. Muitas vezes a gente faz isso, não, eu não sou como fulano. Não precisa se comparar com o outro. Compare-se com o que você é, com o que você foi, e projete-se para o que você quer ser. E aí, o samaritano, o outro homem, né, o publicano, diz, meu Deus, tem piedade, porque sou pecador. Simples, pequeno. Reconhece ele, não fica comparando com o outro. Este indivíduo, na sua prece de alta qualidade, reconhece a sua limitação e pede ajuda a Deus. Que esse é o propósito. Deus me ajuda, não me livra do problema,
me dá condições de enfrentar o problema. Porque ninguém consegue esquivar-se. Quando a gente não encara o problema, a gente não aprende. Uma criança, né? Você, em qualquer lugar, você está na escola, você estuda e precisa deparar-se com a realidade. Você vai fazer uma avaliação para saber se o conhecimento foi sedimentado. A mesma coisa somos nós. No mundo espiritual, planejamos, nos organizamos. Tá joia, tá. Vai reencarnar? Vamos deixar para depois, né? Tem gente que fica receoso. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, o espírito Segismundo se prepara para reencarnar. Está tentando se juntar com aquela família, mas ele está receoso. Ele tem medo de errar. Ele tem medo de cair novamente. E ele sente a vibração do futuro pai, que ainda tem uma certa antipatia por ele. Porque no passado, o pai, que seria agora, né, o pai, foi morto por Segismundo. E aquele vínculo espiritual é um vínculo ainda em desritmia. Mas a equipe espiritual vai lá, trabalha, dialoga, e ele reencarna. Ou ele se vincula à família através da fecundação. E o que vem pela frente vai ser trabalho dos pais. É um trabalho constante. E ele diz, eu lembro bem do orientador dizendo, Segismundo, pense positivo, tenha calma. Senão, você pode perder a encarnação. Aí André Luiz pergunta, o que é que pode acontecer? Pode acontecer um aborto espontâneo. Muitas vezes, o aborto é justamente esse temor do espírito em encarar a experiência no concreto. Porque estar na matéria é desafiador, mas é necessário, é a nossa prova. E aí, um grão de mostarda. Sou pequeno, mas lançando-me no terreno certo, eu consigo florir, eu consigo dar frutos. E nós estamos aqui, pequenininhos, cada um na sua... Né? Chico, pequenininho, passou por tudo aquilo que o filme relata e coisas que ele viveu e não relatou, de muito sofrimento, mas conseguiu ser quem foi e é no mundo espiritual. Então, Jesus diz, não é pela multiplicidade das palavras, mas pela sinceridade delas. E a gente consegue, né, com o filtro dessa sinceridade, transformar multiplicidade em sentimento. E esse sentimento é o que nos diferencia na relação com o próximo. Esse é o propósito das nossas preces. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Eis aí a questão. Porque fulano, eu sou bom, pô, não sei o quê. A gente está conversando com um amigo, né? Rapaz, eu consegui tal coisa, estou melhorando assim. A gente geralmente não destaca o que temos de defeito. Se destacássemos na busca de melhorar, porque tem pessoas que na contramão, né? Não, eu não consigo, eu não posso, eu sou incapaz. O negativismo, em demasia, demonstra normalmente uma psicopatologia. Precisa de tratamento especializado. Se a pessoa está sempre na negativa, sempre se sentindo desanimado, apático, sem vontade, embotada, precisa procurar ajuda. O centro espírita auxilia. O passe, a água fluidificada, a leitura, a palestra. Mas precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra. E falar em psiquiatra, as pessoas, estou louco. Não. Quando a gente quebra um braço, a gente não vai ao ortopedista? Quando há um problema cardíaco, não procura o cardiologista? Por que não? Quando há um desarranjo na nossa ideia, no nosso psiquismo, procurar um especialista que entenda. Isso é importante, a gente precisa tirar esse estigma. E aí, esse turbilhão de ideias das nossas maldades ou das nossas imperfeições, precisa pensar sobre elas, refletir para melhorar, não para ficar mergulhado nela. Tem um livro chamado Deficiente Mental, Porque Fui Um, é o título do livro. E tem uma história lá de 2 médicos que, durante uma guerra, eles conseguiram fazer alguns prisioneiros. Né? Eles faziam parte do Exército A, e aí, num conflito com o Exército B, conseguiram alguns prisioneiros. E esses prisioneiros, dentro dos tratados internacionais de guerra, eles precisavam ser cuidados, porque eles foram pegos. Né? E eles começaram a ser relapso, e foi morrendo, pouco a pouco, os prisioneiros, porque não receberam os cuidados. No mundo espiritual, se tornam algozes, obsessores. E os médicos não são eternos, morreram também, desencarnaram. E no mundo espiritual foram perseguidos, maltratados, e a consciência de culpa partiu sobre eles. E um deles permaneceu vinculado à culpa, ao sentimento de culpa, de remorso. O que é que aconteceu com a mente? Desajustou, reencarnou deficiente mental. O outro reconheceu o erro, né, os desajustes que tinha cometido, buscou se reorganizar, reencarnou com a consciência mais equilibrada, estudou, voltou a ser médico e trabalhava, se não me falha a memória, na África. O salário que ele recebia, ele investia até mesmo no serviço. Ele recebia tão pouco que não dava nem para ele. Então, os dois participaram de uma situação semelhante, mas tomaram resoluções diferentes. Então, coletivamente, nós
Possivelmente participamos de situações semelhantes, né? Guerras, conflitos armados, né? Emboscadas. Mas como cada um respondeu depois? O que é que a gente fez depois da atitude? Reconciliou-se com a consciência de Deus, tentando não repetir, tentando fazer diferente? Ou ficou no remorso? Ficou no remorso, ficou na culpa. Que Joana de Ângeles bate muito nessa tecla. Não se prender no sentimento de culpa. Porque ele não constrói. Ele desajusta, ele faz você parar no tempo, e aí os desesperos psicológicos se estabelecem. E aí você impede o seu progresso. Então, comparar-se com o outro, percebendo as suas falhas, para corrigi-las. Não para ficar, está vendo? Eu não valo nada, eu não presto, isso atrapalha. E aí, tentando entender a natureza divina, que é algo, né, que a gente tenta, mas não consegue na plenitude. Mas, quando os homens compreenderem melhor a proporção que se eleva acima da matéria, vão começar a entrever essa natureza divina pelo pensamento. E a prece é onde a gente cessa os sentidos diversos para elevar o pensamento. Por isso que é importante. Né? Os budistas, eles trabalham muito a meditação, a capacidade de você silenciar o seu externo e concentrar-se no seu interior, que é o seu ser espiritual. E, nesse momento, você pode ter um deslumbramento, eles chamam de nirvana, né? Essa capacidade de vincular-se tão plenamente com o seu eu divino, que transcende a sua essência material. Normalmente, a gente se confunde com a matéria, a gente não reza, ou chega tão cansado em casa, reza Pai Nosso, né? André Luiz, me ajuda, dorme. E aí o espírito está tão angustiado que, às vezes, não pensa, né? Sai do corpo tão atrapalhado, tão angustiado, e não consegue serenidade. Chega no centro espírita, senta um pouco, ouve alguma palestra, lê um livro, recebe um passe, aquela energia se dispersa, aquela energia densa, você se sente melhor. Diz, poxa, não é mágica, não é milagre, é entendimento, é fluido. O livro, a Gênese, tem um capítulo só sobre fluido. Quem trabalha com passe tem que estudar aquilo. Então, você usa, você dispersa, você renova a energia fluídica da pessoa, e ela se sente bem. E essa energia fluídica, fluindo de forma equilibrada, repercute na fisiologia. Os seus centros orgânicos, né, principalmente as glândulas, elas se organizam, você pensa melhor, você dorme melhor. Você controla a sua frequência cardíaca, aquilo controla também o fluxo de glicose. Uma série de coisas acontecem, eu disse, poxa, como é que pode? Pouco a pouco a medicina tem adentrado nessa busca, né, do vínculo da espiritualidade com a questão da saúde. E ele diz mais, lembra desse filme? Quem lembra desse filme? Imagina se nós, por um dia, tivéssemos o poder de Deus. E ele brinca nesse filme com isso, né? Dá tudo errado. Por quê? Porque ele é egoísta, ele pensa nele. Ele não entende Deus. E o que é que ele faz? Não, porque eu quero me apaixonar, eu quero fazer tal coisa, ele puxa a lua para impressionar a mulher. Mas a lua tem uma função. Ela não está ali para impressionar ninguém. Ela está ali para controlar as marés também. Ela é um satélite. Existe uma harmonia, não é um equilíbrio estático, é dinâmico. E quando ele puxa a lua, as notícias do dia seguinte é as ondas, né, teve alagamento, enchente. Nós ainda não compreendemos Deus. Por isso que nós brincamos. E ele diz, é tudo infantil, como uma criança que diz, não quero tomar remédio. Você não vai deixar seu filho com otite ou com uma pneumonia sem tomar medicação. É uma irresponsabilidade tamanha. Ele não percebe ainda. Ele diz, é muito ruim, é desconfortável, mas é um mal que traz um bem. Então, existem situações que não compreendemos ainda a natureza divina e reclamamos. Mas Deus, se existisse Deus, Ele não ia deixar uma coisa dessa acontecer, uma enchente, crianças que nascem na região da África, famintas, etc, etc. A gente não sabe a história de cada um. Mas Deus é eterno, infinito e imutável. Imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Entender isso é massa, mas também angustiante. Para mim é. Sabe por quê? Porque entender que as coisas que acontecem comigo, que me deixam desconfortável, é justo? Como pode? Se aquilo me incomoda. Eu vou ficar estático, eu vou tentar melhorar. Mas existem limites na minha ação. Existem coisas que acontecem. Essa chuva, quem controla a chuva? Eu lembro que um dia desse a APAC lançou, dizendo que ia chover muito aqui. Não choveu muito aqui, choveu em outro lugar. Às vezes as pessoas brincam, né? Olha, a APAC disse que vai chover, pode preparar para ir para a praia. Às vezes é o contrário. Rapaz, amanhã vai fazer um sol, acorda, todas as nuvens do mundo estão em Recife. Você não sabe. Mas, claro, a gente tem previsões, a gente prevê algumas coisas, mas ele não controla a intensidade. E isso é que nos faz humanos. E é nesse momento, quer ver se você se sentir pequeno?
faltou energia, começou a chover e a relampear. Não tem cristão que não se sinta pequenininho. Eu ficava criança atordoado. Porque sem energia, a gente se manifesta, né? Você vê as coisas. Sem energia, o escuro. Você usa pouco recursos. E aí a chuva, aí você reconhece a sua pequenez. Então, pensar em Deus não é esse Deus que tentaram materializar, porque ele mostra que não dá certo. E ser imutável é entender Deus que ele não vai mudar de acordo com a gente. Senhor, eu queria tanto que você fizesse tal coisa. Por que Deus não me dá? Porque não sei o quê. Infantilidade. Senhor, eu rezei. Essa cena é muito engraçada. Lá no Procap. Eu fui visitar uma amiga. A mãe de uma amiga tinha tido um infarto. Ia conversando com ela. A senhora é tão jovem, 49 anos. Tenha cuidado. Está tomando... Enfim. Aí do lado dela tinha uma mulher. Amiga dela. Disse, mulher, fiz um pacto com Deus. E disse a ele, Senhor, entrega minha mão na tua vida. Cuida de mim. Parei de tomar os remédios. Eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, faça uma coisa dessa não, minha senhora. Deus vai ficar... Como é que Deus... Veja a infantilidade dela. Parei de tomar os remédios, fiz um pacto com Deus. Infantilidade, porque a humanidade, ao longo de muitos anos, tem estudado ferramentas e mecanismos para dar uma qualidade de vida aos cardiopatas. E ela pega tudo aquilo e joga fora. Porque é um vínculo com Deus místico e infantil. Qual é a dela? Não, eu preciso entender a minha doença, os mecanismos, a fisiopatologia da hipertensão, né, do infarto. Ela não entende e se relaciona assim com Deus. E muita gente faz isso. Teve um caso de uma mãe com uma criança, né, na oncologia, lá do Oswaldo Cruz, que um pastor da igreja dela disse, o seu filho teve câncer de novo porque a senhora não teve fé. Meu Deus, é um vínculo infantil e cruel. Imagina aquela mãe sentir isso. Meu Deus, o meu filho está doente novamente porque eu não tive fé suficiente. Não é só a fé. E a gente precisa ter maturidade para isso. Porque muitos espíritas, né? Eu lembro de uma cena na casa espírita que eu trabalho, há muitos anos, chegou uma pessoa aflita, isso é mediunidade. Como é que você sabe que é mediunidade? Você não conhece a história da pessoa. É preciso ouvir. Alberto Almeida contava várias vezes essa história, eu rio toda vez. Chegou ele no centro, de um lado estava a mulher, sentada, e uma multidão de pessoas em volta dela, angustiadas, já estava jogando água fluidificada em cima dela e fazendo prece. Alberto, ainda bem que você chegou. Ela está possuída. Aí Alberto, que danada é isso? Quando chegou perto, ele disse, não, ela está tendo uma crise. Ela está tendo uma crise psiquiátrica. Aí contou a história, está sem tomar o remédio. As pessoas, na infantilidade, às vezes por ignorância, não percebem que, além do espírito, também tem a matéria. E a gente precisa observar. Kardec sabiamente fez isso. Quando os espíritos começaram a se manifestar, ele não disse, é espírito. Ele disse, será que é matéria? Será que tem alguma eletricidade? Será que é magnetismo? Será que tem alguém mexendo? Ele foi eliminando as possibilidades. Quando ele não encontrou resposta, ele perguntou, então o que é isso? Aí eles começaram a dizer, somos os espíritos. As inteligências extracorpóreas, atuando sobre a matéria. Aí ele foi começar a entender uma nova lógica. Ele não esqueceu o que a humanidade já tinha estabelecido. Ele acrescenta um novo conhecimento. E isso é importante. As pessoas que trabalham no atendimento fraterno, na casa espírita, precisam entender. Você tem alguma doença? Você toma alguma medicação? Tem algum problema familiar? Porque, às vezes, é um desencadear de uma situação que já existe. Não é simplesmente uma questão mediúnica. Fulano incorporou. Às vezes é o espírito dela angustiado, porque não toma medicação, porque está preocupado com o filho usando drogas, está triste, está chorando. Não é ninguém incorporado. E, às vezes, pode ser. E como é que a gente vai diferenciar? Ouvindo, né? Ouvindo, percebendo, conhecendo o outro. Então, entender Deus, nesse contexto, não é fácil. Mas eu espero que seja libertador para a nossa infantilidade, né? Meu Deus, sou justo. Me ajuda a trabalhar pelo meu bem-estar espiritual e pelo progresso do meu planeta. Sem esquecer que ele é imutável. Ele não vai fazer a minha vontade. Né? Teve até uns políticos aí que foram pegos. Se Deus quiser, ninguém vai como é que é o nome daquele termo? Grampear a gente. E Deus não quis. Se Deus vai se envolver com essas coisas, com essa infantilidade, Deus não se envolve com essas coisas, gente. Né? As vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Tem coisas que a gente não consegue mudar, por mais que a gente lute. Às vezes a luta é com um filho, né, que está na droga, a gente luta com ele, mas ele tem o livre-arbítrio também. Ele precisa fazer a parte dele.
Às vezes, uma situação no nosso corpo, às vezes, uma situação no nosso país que acontece, a gente tem que lutar, mas às vezes precisa de grande turbulência para a gente repensar. A gente não pode deixar que essas coisas permaneçam. Deus sempre leva em conta a nossa resignação, que não é fácil desenvolver resignação constantemente, né? Porque quando a dor aperta um pouquinho mais, a gente se desespera. A prece traz para junto de nós os bons espíritos, nos dando força de suportá-las corajosamente. Ele não exclui a dor, a dificuldade na nossa vida. Suportá-las corajosamente. Menos rudes, elas nos parecerão. Eis aí o alívio, né? O conforto. Que não é fácil. Puxa, me senti aliviado. Mas, Senhor, será que você não poderia tirar um pedacinho? Ele disse, não. Os espíritos, quando vão planejar a nossa reencarnação, eles sabem o que podem fazer ou não. Eu lembro... Cadê? Eu não lembro bem a história agora. Mas, assim, eu lembro que uns espíritos precisavam planejar a reencarnação de uma pessoa. E... lembrei agora do Chico Xavier. Certa vez, uma família procurou Chico e uma criança que já não enxergava, já não ouvia, tinha grandes problemas físicos e os médicos identificaram que tinha um problema, né? E precisariam amputar as pernas. E os pais ficaram muito angustiados com aquilo. Como se assim, mas, meu Deus, o nosso filho já tem tantos problemas e vai passar por mais isso. E foram consultar Chico Xavier. E os mentores, né, os amigos espirituais, disseram, Chico, conforte os pais e diga que sigam a recomendação dos médicos. Vai ter que amputar. E alguém perguntou a Chico, mas Chico, meu Deus, como pode uma coisa dessa? E aí ele foi orientado. Esse jovem, em algumas reencarnações, angustiado diante dos desafios, se mata constantemente. E mesmo com algumas limitações, ele já estava mentalmente pensando em sair caminhando e se jogar em algum lugar. Matasse novamente. Isso seria uma grande tragédia para ele. Então, perder as pernas, que pareciam um grande mal, para aquele espírito seria uma oportunidade de enfrentar aquela existência por mais tempo naquele corpo. Eu lembro na Miroeira, tinha uma pessoa lá, aquele senhorzinho, que eu pensava que ele não ouvia, por isso que eu não falava com ele. Eu sempre ia na Miroeira e nunca falava com aquele homem, porque ele estava ali, né, imóvel, mexia-se pouco, não conseguia andar. E alguém disse, pode falar que ele ouve. Oxe, ele... Aí, oi, tudo bem? Tudo? Sem enxergar. Tudo bem com o senhor? Começando, se não me engano, Antônio. Ali eu disse, mas meu Deus, como é que pode alguém estar aqui nesse ambiente há tanto tempo, sem interagir com as pessoas? A minha limitação, eu não sei a necessidade daquele espírito, não posso julgá-lo nem condená-lo. Mas bendigo a Deus por ele estar ali. E a equipe de saúde que cuida dele deve cuidar com todo o zelo possível, porque a gente não sabe o quanto de tempo que ele precisa para estar ali. A medicina tem avançado nesse aspecto, né? A gente não precisa mais de estanásia nem eutanásia. A ortotanásia é permitir que o outro avance no seu processo de adoecimento natural até que ele morra. Agora, com qualidade de vida, com tranquilidade, com respeito familiar. A gente tem avançado. Isso aí é a espiritualidade se aproximando da gente. Então, ele estava lá, limitado, mas aquele espírito tem uma necessidade que eu não conheço. Então, não me cabe julgá-lo. E ele diz... suportar, e ele estava lá, ria, né, seu Oscar? Eu não sei, como é, alguém tem lá na Miroeira? Seu Oscar ainda está encarnado? Seu Oscar, cego, limitado, mas ria, cantava, Roberto Carlos, e alegrava muita gente que ia lá, dizia, meu Deus, eu vim tão triste. E eu lembro de outra cena, também na Miroeira, que tinha um deitado que não conseguia levantar. O outro já conseguia. Ia lá, fechava o soro dele e chamava a enfermeira. E eu olhando aquilo, eu disse, que aprendizado nessa tarde. Porque os dois estão internados. Os dois têm enfermidades, mas um já consegue levantar e já é capaz de ajudar o outro. É mais ou menos assim com os palestrantes. Não somos melhores. A gente já consegue ler uns trechos, refletir sobre eles e permutar com vocês. E, nesse momento, o eco na nossa consciência também. Porque quando eu saio daqui, fica. E aí, você fez uma palestra. Não esqueça não, viu? Você não esqueça não. Está lá, não sei o quê. E os desafios surgem na nossa vida. Tem gente que, não vou fazer palestra para não me comprometer. Faça justamente para se comprometer com o bem. Não espere as oportunidades. Depois reencarna sem voz. Não pode. Aí não utilizou. Mas não é mesmo. Não vamos desperdiçar. Cada um sabe. E ele diz lá no Livro dos Espíritos, questão 658. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Eu posso não falar nada. Ou simplesmente dizer, meu Deus, me ajuda. Pronto. E aquele vínculo foi com ele. Eu tenho uma amiga, frequentou o centro muito tempo comigo, lá, e depois ela disse para mim uma coisa que eu fiquei pensando. Ela disse, Diogo, mesmo estando no centro há algum tempo, eu ainda não consegui criar um vínculo com Deus no centro espírita, como eu tinha na Igreja Católica. Sabe o que eu disse para ela?
Volte para a Igreja Católica. Vincule-se com Deus da sua forma. Porque não é fora do Espiritismo que você não encontra a salvação. É fora da caridade. E é sábio esse capítulo. Por quê? Porque lá ela transcende, ela entende, sente Deus. E ela encontra conforto. Não é que ela não possa ir ao centro espírita, não é que ela esteja traindo o movimento espírita, mas se ela vai à igreja e aquilo ajuda ela, por que ela negasse a isso? Por quê? Eu lembro que uma vez fazendo palestra, a mulher no final disse: eu sou evangélica e de vez em quando eu vou nos centros participar das palestras. Eu disse: que bom, obrigado por ter participado da nossa palestra hoje. Ela se permite isso. Ela está aprendendo. E eu tenho um amigo ortopedista, ele conhece Homero, o grandão, e ele disse que foi para um encontro, foi ele que me contou essa história, na Paraíba, e estava de várias representatividades religiosas, e tinha um homem que foi convidado, ele era pastor, e ele foi convidado para participar desse evento, falando sobre Jesus na Paraíba. Eu queria ter participado desse evento, deve ter sido muito bom. E ele disse que antes de entrar no teatro, ele ficou, no quarteirão: meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu entro? Eu sou uma representatividade no movimento evangélico, meu Deus, o que é que vão dizer de mim? O que é que vão dizer de mim? Eu vou, foi. Ele disse que ficou extremamente satisfeito e feliz. Porque ele não estava ali debatendo, contrariando interesses, mas ele estava pensando em comunhão. Tem o livro de Divaldo Franco, Transição Planetária. Transição Planetária tem uma cena linda. Um grupo de espíritos trabalhando para resgatar uma coletividade que tinha desencarnado. Lembra do tsunami ali nas regiões, da Ásia, na Indonésia? Mais de 200 mil pessoas morreram, desencarnaram naquela situação. E foi necessário uma equipe espiritual gigantesca. E ele relata, Filomeno Miranda, que tinha gente que já tinha sido budista, judeu, cristão. E ele tem uma hora que ele pergunta: mas sim, isso não confunde vocês, não? Ele disse: de forma alguma. Essa percepção limitada era na matéria. Hoje nós temos uma visão mais ampla das coisas. E isso nos vincula. Eu achei aquilo tão carismático, ecumênico, tão cristão, no sentido puro da palavra, porque a gente às vezes fulano é muçulmano, fulano é humano, é pessoa. A afetividade, a sexualidade dele, a forma dele pensar, isso aí pouco importa. É a consciência dele com a consciência de Deus que vai prestar conta, não é a mim. Mas enquanto a gente pensa dessa forma, a gente afasta, a gente perde a oportunidade de conhecer e de respeitar as pessoas. Então, a intenção é o que importa. E essa intenção não é a mim que ele vai prestar contas, é a consciência dele diante da consciência de Deus. Então eu posso estar lá, me balançando e me relacionando com Deus. Ou eu posso estar na igreja, ajoelhado diante de uma imagem esculpida na madeira ou no gesso. Não é a forma em si, mas é a intenção em estar nesse contato com Deus. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos. Esse é o propósito da prece. Nos dá força para enfrentar os desafios, não nos tirar os desafios. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Então, meus irmãos, diante dos contextos, de muitas vezes muita zoada, muita inquietação, muita incerteza, a gente pode falar com Deus, calando a nossa voz, silenciando a nossa inquietação, abrindo mão das questões materiais, ficando nu em espírito, para entender o propósito dele nas nossas vidas e enfrentar os desafios que nos cabem. Deus abençoe a todos nós e que sigamos em frente. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, lembrando aquilo que foi dito agora recente: a intenção é que pese, é o que vale. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos
aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ainda nessa atmosfera de prece, de harmonia, possamos agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade da existência, pela oportunidade deste momento. Rogamos que o nosso país seja envolvido numa atmosfera de paz, de trabalho honesto, de honradez, que as pessoas se solidarizem com os nossos irmãos e irmãs que enfrentam o desafio da perda material diante da chuva, da perda física de um ente que partiu, da perda moral, da perda íntima da consciência. Ilumina, Senhor, aqueles que estão perdidos no mundo das drogas, da marginalidade, da violência. Ilumina, Senhor, os nossos políticos, que possam administrar com sabedoria e honradez a oportunidade que têm em mãos. Ilumina cada um, encarnado e desencarnado, nesta noite, aqui e em nossos lares. Que assim seja.